Então seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal daquilo que se passou do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero recordar que o programa é possível e graças às parcerias do canal A Cor do Dinheiro. A saber, a Prozis, a Bluecrow e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizal e Data. Agora sim. Primeiro alerta, nós hoje não somos três, somos dois. O Luís Miramalal está de férias e, portanto, só lhe podemos desejar um bom descanso. Mas eu tenho comigo, à minha esquerda, o José Filipe Pinto e à minha direita, o António Nogueira Leite. Ora, quais são os temas que vamos levar ao seu conhecimento esta semana? Primeiro, o acordo entre os Estados Unidos e a Europa, por causa das tarifas, e, em segundo lugar, o envio da lei de imigração para o Tribunal Constitucional. E já agora, passaremos ao último tema, que é o presidencialismo do Primeiro-Ministro. Mas vamos por partes. Esta semana, a Europa e os Estados Unidos acordaram um regime tarifário que prevê que os Estados Unidos apliquem 15% de tarifas às importações que vêm da Europa, para a generalidade dos bens, com exceção do aço e do alumínio. Do outro lado, a coisa fica como está. Não há retaliações por parte da União Europeia. O que é que se pode esperar disto, mesmo sabendo que não conhecemos ainda todos os detalhes? É isso que vamos tentar perceber aqui. E eu vou começar hoje a conversa com o António Nogueira Leite. António, o que é que achaste do acordo? Bom, eu acho que o acordo... Bom dia. Eu acho que o acordo reflete muito a posição da Europa. Vou tentar explicar porquê. Portanto, e a fragilidade europeia. Antes disso, acho que vale a pena termos a noção... porque para não discutirmos só o imediato, que não há nada na teoria económica que esteja por trás desta crença do presidente norte-americano em ter um comércio equilibrado com todos os blocos ou países do mundo. Portanto, nada justifica isso. E nós sabemos que nada justifica isso desde o princípio do século XIX. Até porque é fácil de explicar, porque quando os países especializam onde têm vantagens comparativas, significa que há ganhos de comércio entre os países que transacionam e, portanto, no final, todos ficam melhor. E isto já era assim, para não espantar as pessoas que têm medo, que acham que isto tudo é uma maquinação globalista, com muitas aspas, isto era assim no século XIX. Os exemplos de David Ricardo, aliás, eram entre os têxteis ingleses e o vinho português. Era o exemplo clássico de David Ricardo, quando ele desenvolveu a sua teoria das vantagens comparativas. Ora bem, Trump tinha também falado em que queria tarifas recíprocas como meio de chegar a esse objetivo. Embora nada garante, tecnicamente, que com tarifas recíprocas eu chegue a esse objetivo, mas isso é outra questão. E o ponto de partida era um ponto em que a Europa, de facto, tem tarifas um pouco mais elevadas sobre os Estados Unidos. A Europa tem uma tarifa média, segundo os dados publicados pelo Eurostat, de 5,5% e os Estados Unidos 3,5% sobre produtos europeus, na generalidade dos produtos. Portanto, um bocadinho desfavorável em ter a Europa a tributar mais os Estados Unidos, sim, mas com este aumento, esta nova tarifa de 15% dos Estados Unidos sem a Europa nada a fazer, nós temos aqui claramente uma situação em que as tarifas ficam muito desequilibradas a favor dos Estados Unidos, considerando-se que a favor significa tarifas muito mais altas dos Estados Unidos, portanto a média irá para 18,5%, aproximadamente, depois isto tem ajustamentos, sim, porque há coisas que ainda não estão fechadas, e as europeias mantêm-se em 5,5%. Portanto, há um decalagem muito grande com os Estados Unidos a taxar muito mais as exportações europeias do que os europeus a taxar as exportações americanas. Isto resulta, em larga medida, eu acho, daquilo que foi a forma como a União Europeia foi conduzindo a sua política ao longo, nomeadamente, das duas últimas décadas. Enfim, sabemos que há uma certa fragilidade económica, porque durante muito tempo a União Europeia e os Estados Unidos cresceram mais ou menos à mesma taxa. E há uma decalagem a partir de aproximadamente os anos 2000, em que os Estados Unidos passam, sim, a crescer muito mais que a União Europeia. Quase duplicou, não é? Quase duplicou o crescimento nesse período.
E, por outro lado, a União Europeia e vários dos seus principais países tomaram decisões que não acautelaram o futuro. O primeiro aspecto que é importante nisto tudo é a dependência energética da União Europeia, que resulta não só por exemplo, o erro alemão e a insistência em não produzir energia nuclear, não utilizar energia nuclear, mas ter ligações para compra de gás e petróleo barato à Rússia, que não faz nenhum sentido, porque a Rússia já não é o país que nos anos 90 falou em entrar na NATO. Portanto, há muito tempo que sabemos que a Rússia tem ambições expansionistas sobre o leste da Europa, talvez até mais do que a antiga fronteira da União Soviética, mas dentro da antiga fronteira da União Soviética estão muitos países da União Europeia. É verdade. E que eram independentes antes de 1945. A Letónia, a Lituânia e a Estónia eram todos países independentes após a Primeira Guerra Mundial e têm tradição própria, língua própria, são povos diferentes dos russos, não há ali, nem sequer são povos eslavos, portanto ali não há qualquer dúvida. Depois a Europa, por exemplo, quando os americanos começaram a produzir gás de xisto, a Europa tem reservas de gás de xisto, mas nunca as quis explorar. E as razões são razões ambientais, de destruição do ecossistema, etc. O segundo aspecto, que é muito grave e que eu acho que pesa muito na fragilidade europeia aqui, é a dependência militar. A Europa continua muito dependente militarmente dos Estados Unidos e já sabemos que Trump tem utilizado o seu apoio à contenção da expansão russa como arma para condicionar as opções que os europeus têm. E isso, obviamente, que se a Europa fosse totalmente autónoma como bloco geopolítico, a capacidade negocial da Europa teria sido outra. Há ainda um outro aspecto que se prende com a primeira questão que falei, que é a questão do atraso tecnológico e económico, que faz com que, com Estados mastodônticos e ineficazes, e com problemas de integração de uma população estrangeira cada vez maior e, em alguns países, muito agressiva, querendo impor outros costumes aos próprios habitantes originais, que tudo isto fragiliza a Europa, que não vê qualquer forma de resolver essa questão. Portanto, nesse contexto, a Europa entra muito fragilizada. E eu penso não sei, de certeza absoluta, que von der Leyen não fez o acordo da sua cabeça. Sim, claro. Portanto, um acordo destes não é feito sem falar com os principais países. Obviamente. Sempre assim foi e foi de certeza neste. Que alguns deles agora estão a dizer que é o dia sombrio. A França foi logo tirar o cavalinho da chuva, mas nós já sabemos, enfim, as pessoas gostam muito de referir que Trump tem uma palavra muito volúvel, mas o Estado francês, e com múltiplos presidentes, é dos menos confiáveis na Europa e no mundo, e portanto é perfeitamente normal que lhe tenham... Aliás, ela não avançaria se a França tivesse objeções antes. Obviamente. A França deve ter dito, olha, não gosto, mas avance, e depois a seguir fizeram esta cena, mas também tem a ver com a enorme dificuldade que é governar um país que se está a transformar em algo ingovernável como é a França. Só para dizer também que, voltando à teoria do Trump, nós aqui estamos num caso em que os desequilíbrios são pequenos, porque há um desequilíbrio grande na produção de bens e na exportação e importação de bens, mas a favor da Europa, mas há um desequilíbrio quase do mesmo tamanho a favor dos Estados Unidos na exportação de serviços. Sim. E quando nós falamos em tarifas e em exportações, estamos a falar em bens e serviços. Nós consumimos muitos serviços, não consumimos apenas bens. E o saldo total anda a cerca de 2-3% do comércio. Por exemplo, em 2023 era 2%, em 2024 era 3%, que são valores de quase equilíbrio numa perspectiva económica. Ora bem, o que é que isto significa? Que é uma posição de fragilidade, porque nunca se esperaria, quer dizer, a Europa, eu percebo os que dizem que isto é pior que uma guerra comercial, nomeadamente para os consumidores europeus, certamente, porque nós não vamos ter acréscimo no preço dos serviços americanos e dos bens americanos que compramos. Agora, põe problemas às empresas europeias na sua exportação para os Estados Unidos. Só dizer duas coisas aqui. Primeira, que é importante,
as pessoas falam muito em, bem, então vamos rapidamente procurar novos clientes. Os Estados Unidos é o maior parceiro da Europa. Portanto, ir procurar novos clientes onde os europeus já estão, aprofundar as suas relações, é algo que é possível, mas que demora tempo. Portanto, o impacto, quer dizer, uma empresa não arranja novos clientes do pé para a mão. Quando estamos a falar em grandes empresas industriais, no curto prazo é muito difícil. E depois implica também a outra frente que a Europa tem, que é como é que nós vamos trabalhar com a China, que é uma questão que ainda está em aberto, e aliás os últimos sinais são maus, porque quer Costa, quer von der Leyen não foram bem recebidos, pelo menos simbolicamente, sabemos pouco sobre os detalhes, em Pequim. Depois, mais duas coisas que eu queria dizer, que é a Europa tem que se organizar, enfim, isto já é uma conversa estafada, para se defender a si própria, com a sua própria indústria de armamento, falando com os especialistas, não os portugueses, aliás vemos, mas falando com as pessoas na NATO, basicamente, e na NATO não são todos militares, há lá muita gente, e portanto eu conheço alguns, uns são militares, a maioria não são militares, mas estão no eixo de decisão. O que eles me dizem é que a Europa, neste momento, enfim, tem que fazer o scale-up da produção. Vai depender durante muito tempo dos Estados Unidos que é nos sistemas de localização e comando, portanto, os sistemas de satélite, os sistemas digitais, o sistema de comando. A parte tecnológica a Europa não vai ser capaz de o fazer tão cedo, portanto, vai depender sempre dos americanos, mas eles dizem que, em termos de armamento, não há nenhum armamento neste momento que a Europa não seja capaz de construir, ou porque já o está a fazer, ou porque é muito simples, dado aquilo que já faz. É um problema de escala, é um problema de vontade e de coordenação. É um problema de coordenação. E aí já vemos os franceses a dizer, a França, é realmente, sempre foi, não é? A França já começou a dizer, mas para que é que estão a falar em melhorar o caça europeu quando nós temos um caça tão bom? As informações que vêm da guerra entre o Paquistão e a China é que ele não é assim tão bom. Mas isso, enfim, não é um tema em que eu seja especialista, portanto não vou largar. Vou só dizer que é preciso coordenar, é preciso fazer, mas neste momento a Europa é dependente dos Estados Unidos. E vai ter de comprar imensas armas aos Estados Unidos, portanto vai demorar mais tempo a ter o seu próprio mercado para dinamizar a sua produção própria. Mas isso talvez encaixe bem na ideia da Comissão de que toda esta conversa da defesa autónoma da Europa é mais para entreter e que na prática eles sabem que isto não vai acontecer tão cedo e, portanto, pragmaticamente vamos comprar os americanos. A outra coisa que realmente me surpreende tem uma lógica inicial que faz sentido, é pena não estar aqui o Luís Mira Amaral, que é o homem dos petróleos e do gás, mas a Europa importou o ano passado cerca de uma pequeníssima parte da Rússia, daquilo que vai agora passar a importar por acordo dos Estados Unidos. Primeiro, eu espero que seja aos preços de mercado e que não haja nenhuma cláusula escondida de markup em favor da produção americana. Não sei se há, se não há, espero que não. Se houver, então isto é mesmo muito grave. Por outro lado, significa a Europa comprometer-se a ter os Estados Unidos como único fornecedor de gás praticamente. Porquê? Porque nós não consumimos o suficiente para que aquilo que está no acordo seja uma de várias alternativas de consumo. E, portanto, os especialistas vão ter de me explicar melhor se vamos andar para trás na descarbonização, se vamos fechar as centrais nucleares para alimentar mais as centrais a gás, quer dizer, que eu acho que isto é tudo mentira, não vai acontecer, mas as contas não batem muito certo. Portanto, espera-se mais conhecimento. António, por alguma razão ainda não conhecemos todos os detalhes. Aqui eu acho que eles não têm as contas certas. Ali eu acho que as contas não batem certo. E já houve várias pessoas, especialistas em energia alemães, que vieram dizer isso. Eu não sou especialista em energia. Depois, a outra questão que me parece também mas ainda sei fazer estas contas, todos nós sabemos, não é? E realmente não bate certo. É um volume gigantesco, muito acima daquilo que foram as importações este ano.
E historicamente, sendo que com uma importação cada vez mais pequena da Rússia, que hoje em dia é uma fração do que era em 2021, os Estados Unidos têm sido uma oportunidade importante e é um fornecedor relevante, nomeadamente no gás natural liquefeito, o LNG. Agora, para terminar, há áreas que ainda não estão fechadas, há uma que é muito importante para Portugal, mas que também é muito importante para a Irlanda, e por isso é que os americanos, porque têm aquela relação com os irlandeses, ainda não fecharam totalmente, que é, não, antes disso, é a questão é a questão dos licores, das bebidas licorosas, portanto, as bebidas alcoólicas e o vinho. O vinho é uma bebida alcoólica, mas tem um tratamento separado das outras. E aqui a ideia que as pessoas estão à espera é que não chegue aos 15%, mas nada está fechado. Até porque chegar aos 15% é um rombo grande nas nossas exportações para os Estados Unidos. Porque o vinho não é apenas produzido na Califórnia e na Europa, e, por exemplo, a Argentina, que produz bastante vinho, ou a Austrália, podem ter taxas inferiores, e o Chile. E os Estados Unidos produzem muito mais vinho, e não apenas na Califórnia, hoje em dia. O outro aspecto são as farmacêuticas. E aí vamos ver, as pessoas do setor estão muito otimistas, mas só no fim do dia é que sabemos. Finalmente, esta sujeição da Europa por falta de alternativas e por fragilidade na defesa e na economia face aos Estados Unidos. Os nossos políticos, nomeadamente o governo, mas também políticos um pouco de toda a Europa, têm a ver, e isto é muito bom, porque agora ficamos com estabilidade. Mas nós tínhamos estabilidade antes. Tínhamos tarifas estabelecidas há imenso tempo, que iam sendo alteradas quando fazia sentido. Agora, nada nos garante, e isto é um jogo repetido, se os Estados Unidos quiserem fazer algo diferente daqui a 1 ano ou 2... E podem fazer, se correrem mal as midterms, mas isso já vou falar ali com o José Filipe. Basta querer fazer, basta ter a oportunidade para o fazer. Põem tudo isto em questão. A Europa, o sinal que deu é o sinal que é de borla. É de borla, porque a Europa não reage. Não terá sido a pressão de alguns países como a Alemanha, que já tinha uma indústria muito exposta àquilo como é automóvel? Não, mas sim, com certeza, mas isso, o que é que isso significa? Aquilo que eu estava a dizer, que a Europa está frágil. Sim, é verdade. Portanto, a Europa está muito frágil e, portanto, não aguenta sequer a perspectiva de um jogo para tentar encontrar um equilíbrio que, portanto, a Europa vai para isto sempre como o Egas Muniz quando chegou junto do Rei de Leão, a dizer, olha, estou aqui com a corda ao pescoço, o senhor decida o que seja bondoso. Um outro aspecto, finalmente, desculpem, mas mesmo para terminar, é evidente que isto tem impacto nos Estados Unidos, que muitos impactos são negativos, não são feitos imediatamente. Neste momento, as pessoas agora estão a ver as tarifas não têm nenhum impacto na inflação, quer dizer, o mundo mudou. Mas agradeçam ao Sr. Powell, porque a política monetária tem ajudado bastante a conter a inflação e portanto, ainda há aqui uma mistura diferente. Não, podem subir. Ainda vai subir, é uma questão de tempo. Agora, quando começam a ser 15% sobre, ou 25% ou 20% sobre todos os importadores, isso vai ter efeito, como já tiveram as de 2018. Agora, há um aspecto. Nos casos em que não há retaliação, o que é que os modelos mais recentes, desde os anos 80, nos ensinam? Digamos, eu fui a primeira geração que os aprendeu na escola, mas depois também estudei fora, quer dizer, nas pós-graduações. O que é que esses modelos nos dizem? Todos estes modelos, enfim, o pensamento dos economistas e a argumentação toda que é feita assenta muito na base em que não há grande poder de mercado de empresas. Portanto, estamos em concorrência em todo lado. Sim. Mas há de 40 anos que nós sabemos que se um país, uma economia grande, e quer os Estados Unidos, quer a Europa, são economias grandes. Os Estados Unidos é uma economia grande. Tiver empresas, o outro não retaliar, e ele tiver empresas com efetivo poder de mercado, os benefícios vão essencialmente para as empresas americanas. Portanto, os consumidores podem sofrer alguma coisa, mas as empresas vão ganhar. Sim. E, portanto, na perspectiva de Trump, isto pode fazer algum sentido, sendo que no fim do dia, quando ele for a eleições ou alguém por ele, são as pessoas e não as empresas que podem. Exatamente. Filipe Pinto, a Europa, como se percebeu neste processo todo, chegou a isto de facto com uma grande fragilidade. Nós podemos perspectivar que isto não podia ser de outra maneira? Podia ser de outra maneira, Camilo. Então. Primeira questão, este não é um acordo definitivo, é um acordo preliminar. Faltam combinar, acordar muitos pormenores que podem vir a revelar
por maiores, como o António já deixou explícito na intervenção dele. O que é que acontece? Há aqui ainda muito por esclarecer e temos de perceber que a Europa está a lidar com um líder transacional. E este líder transacional é alguém que verdadeiramente não é o garante do fim da imprevisibilidade, porque a sua imprevisibilidade condiciona, portanto, a sua palavra. Quer dizer que aquilo que ele diz hoje não é garantido que valha amanhã ou na próxima semana. E este é um dado muito importante que a Europa tende a perceber. Ursula von der Leyen foi claramente aconselhada pelas principais economias europeias, pela Alemanha, pela Itália, pela França, que lhe deram autorização para avançar, mas para deixar muitos pontos para decidir, para decisão futura, que são quais? Por exemplo, os franceses é o vinho desde logo, mas há muitas, os alemães é a indústria automóvel e a farmacêutica. E depois temos de perceber a Espanha, a maneira como também reagiu. O que é que isto quer dizer? Que Vítor Orbán reage da maneira que reagiu, dizendo que Ursula von der Leyen foi comida ao pequeno almoço por um Donald Trump que sabe negociar. Mas isso ele está chateado porque a Comissão lhe cortou fundos. Exatamente, e porque ele tem uma relação privilegiada com a Rússia de Putin, ele e a Eslováquia. Portanto, são reações completamente diferentes. Uma coisa, Luís, Zé Filipe, desculpe eu estar a interrompê-lo. Não tem problema nenhum. Nós aqui não é interrupção agressiva, são só buchas. Que é o seguinte, a Rússia tem a perder com este acordo. Tem. Porque a Europa deixa de estar no radar das compras. Porque a partir daqui o que é que acontece? Isso é um bom ponto para vermos aqui um bocadinho. Esse é um dado importante por uma coisa, porque quando nós vamos comprar o gás liquefeito aos Estados Unidos, é evidente que a fatura energética em relação à Rússia vai diminuir. E nós dizemos que não temos ligações energéticas com a Rússia, mas isso é uma falácia. Continuamos a importar através de terceiros, continuamos a importar muita da energia da Rússia. Agora há um dado que, a meu ver, é muito importante e que não foi ainda analisado. Temos de perceber que Trump é um negociante, é um negociador. E temos de perceber a lógica dele. E a lógica dele é tão simples quanto isto. Ele é a questão de exigir o máximo para garantir o mínimo. Ele conhece, provavelmente aplica, sem o conhecer, o teorema do minimax, que é obter entre cada situação o máximo dos mínimos. Mas o mínimo está garantido. Mas ele começa por exigir o máximo dos máximos. 30%, 30% para depois baixar, para mostrar que ele está disponível para conceder, que ele tem o lado humanitário, ele tem o lado pragmático, o lado transacional. E a União Europeia não está preparada para isso. Culpa própria. Porquê? Primeiro que tudo porque se colocou, é um erro de Angela Merkel, na dependência, através do Nord Stream, da energia russa. Depois porque se colocou a nível militar na dependência da NATO e do chapéu protetor dos Estados Unidos. E não fizemos o nosso trabalho. E não fizemos o nosso trabalho por causa do quê? Da concorrência interna que existe. Em termos reais, nós não cooperamos, nós somos competidores dentro da União Europeia e não funcionamos como um bloco. E isso nota-se claramente entre a Alemanha, por exemplo, a França e, enquanto foi membro da União Europeia, o Reino Unido, a Inglaterra. Portanto, o que é que acontece? Nós não usamos a nossa base tecnológica, nós não conseguimos ter uma indústria de defesa europeia. E o que é que cada um destes países o que é que pretende? Que os outros acabem por dar escala, aumentar a escala daquela que é a sua produção nacional. Ora, em termos reais é preciso aqui saber concertar sinergias e os Estados europeus não têm sabido. Porquê? Porque nós ainda não enterramos todos os nacionalismos com os quais provocamos 2 guerras mundiais. E cada vez que a situação de crise aflora ou se intensifica, imediatamente eles vêm ao de cima. Daí o crescimento da extrema-direita na grande maioria dos países europeus. Mas há ainda um dado sobre este, concordando com tudo o que o António disse e mostrando a minha
Preocupação, a palavra é mesmo preocupação. Com o que poderá aí vir é que, em termos reais, a diplomacia sempre se baseia no princípio da reciprocidade. E aqui não há reciprocidade. Isto não é um acordo, isto é uma imposição. Porquê? Porque no acordo há cedências de ambas as partes. E exigir uma tarifa elevada para baixar a tarifa não é uma concessão. Mas, Filipe, a tua alternativa era nós termos uma guerra comercial, valia a pena? Não, é preferível esta situação a uma guerra comercial, atendendo a que nós somos o elo mais fraco. Sim. Nós só poderíamos exigir uma guerra, ir para uma guerra comercial, se tivéssemos as armas que nos permitissem uma luta de iguais. Mas eram as armas ou era o apoio político que não existe na União Europeia? Eram as armas e o apoio político. Em termos reais, estamos a falar de um OPNI, um objeto político não identificado, a relacionar-se com o Estado Federal. Sim. São coisas completamente diferentes. O apoio político não existe por causa da fragilidade. Pois, exatamente. E isso depende do quê? Quando nós na União Europeia começamos a ter saudades dos pais fundadores, de Jean Monnet, de Robert Schuman, significa que os seus seguidores não têm de maneira nenhuma... orfandade. Estamos numa situação de orfandade porque os seus seguidores não têm a capacidade de vislumbrar mais além, de perceber que, em termos reais, houve um dado importante. Jean Monnet, quando fez as memórias, disse que se começasse outra vez o processo, e nós sabemos que isso é uma impossibilidade, ele diria, começaria pelo elemento cultural, em vez do elemento económico. Eu esperava que o elemento económico gerasse a unidade cultural. Não é a uniformidade, mas é o respeito pelo outro. Mas é muito difícil começar pelo cultural. E não é cultural. possível. E eu continuo na minha crítica. Não vale a pena começar pelo cultural sem o económico. Claro. Não vale a pena apostar apenas no económico sem a dimensão cultural. É preciso chamar os dois a terreiro. E é preciso uma coisa muito importante. Repare, ninguém gosta daquilo que não conhece, daquilo que não compreende. E em termos reais, as lideranças que temos tido na União Europeia não têm levado para uma aproximação dos cidadãos. Não é a maior facilidade de circulação que leva a essa aproximação. Filipe, o Pierre Berenson diz isto no Político de hoje. Aliás, não. Ele é jornalista do Político, é colunista, mas disse aos 5 dias de Espanha, hoje, que isto é um acordo que não vai durar muito tempo. Claro, porque é que não vai durar muito? Precisamente porque do outro lado temos Donald Trump e vêm aí as eleições intermediárias. Se alguma coisa correr mal, ele vai dizer afinal, estes tipos europeus são responsáveis pelo que está a passar. Portanto, são os aldrabões, não precisa de provar nada, ele diz o que quer. Sim. Ele diz o que quer e mais ainda, tudo. António, se as sondagens começarem a baixar ainda mais o seu nível de popularidade e se perceber que o Partido Republicano corre o risco nas eleições intercalares ter uma derrota, é evidente que ele vai mudar completamente a estratégia, porque o seu objetivo é muito simples, é capturar o poder e criar um sistema. Sim. E nós temos de perceber isto ao nível do mundo de múltiplas ordens. Há um dado que nos vai explicar já se este acordo é horrível, péssimo, mau ou sofrível. Bom não é. Mas sabe o que é? É o acordo que as negociações que vão acontecer entre os Estados Unidos e a China. O acordo comercial que vai ser negociado entre os Estados Unidos e a China mostram aos europeus verdadeiramente se optaram ou não pela estratégia negocial correta. Porquê? A China tem tido uma posição muito simples. Quando os Estados Unidos apresentam uma tarifa, a China retalia. Porquê? A China está numa posição de igualdade ou quase igualdade. Sim. Tem capacidade de repostar. A União Europeia não tem aquilo tudo que já dissemos. Então o que é que acontece? Nós vamos perceber agora, com este negócio, este acordo entre a China e os Estados Unidos, qual é que vai ser o preço que nós iremos pagar. Por uma razão, a meu ver, muito simples. Em termos reais, Trump tem de ter sempre a ideia para o mercado interno de que aquele foi o acordo melhor, que ninguém fez um acordo como ele, mas que aquele acordo permite o sucesso de todos, mas principalmente dos Estados Unidos. E há outro dado que vamos ter aqui. Nós vamos importar gás liquefeito.
parece que nós temos, a nível a nível ambiental, assinámos determinados protocolos que temos de cumprir. Com a importação do gás liquefeito, eu tenho dúvidas que nós, sob o ponto de vista ambiental, consigamos cumprir aquilo a que estamos obrigados. Isso é verdade, mas, Filipe, não é melhor importar, nesse aspecto, o gás natural liquefeito dos Estados Unidos do que o da Rússia? Em termos reais, nós temos de aprender a diversificar os mercados. E, como o António disse, a diversificação dos mercados não é automática. Nós, até para nascer, precisamos de 9 meses. Portanto, a economia, para mudar os mercados, precisa de tempo. E tem de perceber uma coisa. Por exemplo, a nível dos BRIC, os BRIC representam mais 1% a nível mundial do que os Estados Unidos e a União Europeia juntos. E temos de perceber esse dado. Claro que, se nós só importarmos, por exemplo, recursos energéticos de democracias, no outro dia Portugal fecha e a União Europeia fecha. Nós temos de nos habituar a relacionar com todas as partes do mundo e perceber que uma coisa é negociar, outra é colocar-se na sua dependência. E o grande problema é que nós, em termos reais, a todo momento estamos de braços abertos a chamar amigos a quem não é amigo, a quem que põe os seus interesses à frente de tudo. E eu lembro sempre de Lord Palmerston, quando ele dizia que a Inglaterra não tinha nem aliados eternos, nem inimigos perpétuos. Os interesses é que eram eternos e perpétuos. E cabia-lhe a ele atingi-los. Aqui nós, na União Europeia, estamos na mesma situação. Trump é assim, Trump não vai mudar, Trump é imprevisível. E, portanto, quando dizemos agora garantimos a estabilidade, não garantimos desde logo, porque há muitos elementos que não estão ainda definidos. E depois, repara um dado, há produtos que têm tarifa zero, são aqueles que são importantes para os Estados Unidos. O que significa que há aqui um pragmatismo negocial no sentido, os semicondutores, porque é que têm zero? Porque os Estados Unidos precisam. Porque é que há determinados produtos que ele não lança tarifas, porque sabe que isso teria reflexos internos. Agora vamos à questão das eleições intercalares. Se a opinião pública norte-americana se mostrar desfavorável, porque as empresas vão ganhar, António, mas o cidadão vai perder. Foi o que eu disse. Mas isso foi o que E como o cidadão vai perder, António, o que é que vai acontecer? Quem vota não são as empresas, são os cidadãos. E se Donald Trump perceber que corre o risco nas intercalares de ter uma derrota, uma história qualquer para dar a volta ao texto, vai responsabilizar-nos, vai dizer que nós não cumprimos a nossa parte, que nós estamos de boa fé, e a partir daí nós percebemos a forma como ele tem negociado com a Ucrânia e com a Rússia, a forma como ele tem negociado com Israel, percebemos que, em termos reais, ele não é confiável. E como não é confiável, nós não podemos pensar que, pronto, fez o acordo possível e vamos melhorá-lo. Agora só um pormenor. Esta história de ele ter encurtado o ultimato que fez à Rússia, isto tem alguma credibilidade? Nenhuma. E porquê? É a sexta vez, é o sexto prazo que ele dá à Rússia. E porquê? Aí a União Europeia devia aprender, António, com Putin. E porquê? E com Xi Jinping, que sendo realidades diferentes, mas sendo dois ditadores, sejamos claros, sabem negociar com Trump, coisa que nós não sabemos. A pessoa que melhor sabe negociar com Trump é Netanyahu. Ontem nós vimos a questão da fome, o que Trump disse. Não tem problema nenhum que Netanyahu vai elogiá-lo, vai perceber que tem ali um líder histriónico. E um líder histriónico é alguém que é muito agressivo, mas que precisa muito do mediatismo. E o que é que acontece? Ele lançou este ultimato à Rússia. E Putin, o que é que lhe vai responder? Vai responder usando a estratégia de Trump. Vai mostrar disponibilidade vai tomar uma medida que não tenha grande possibilidade nem de impacto nem de implantação. Sim. E para mostrar que está disponível, para tentar passar o ónus para quem? Para Zelensky. E Trump vai se dar por satisfeito. E vai se dar por satisfeito e vai dar um novo prazo. E nós já percebemos claramente que Trump não tem uma estratégia nem para o Médio Oriente, nem uma estratégia para a Ucrânia. Trump tem uma estratégia para criar o trumpismo. E o que é o trumpismo? É uma política de Rei Sol. Rei Sol, que é ele, que tudo gira à volta dele e da sua vontade. Isto chama-se política espetáculo. António,
A sensação que eu tenho é que não são estas tarifas de 15% que vão fazer desaparecer o déficit americano na balança de transações correntes. Aliás, na balança de bens. Tens a mesma opinião ou achas que isto vai ajudar a baixar o déficit? Não, até porque isto é um jogo com uma série de gente. Vai ajudar um pouco, mas há muitas coisas em que, quer dizer, as empresas europeias vão vender um bocadinho menos, mas há outros que são nossos concorrentes e que poderão estar disponíveis para margens mais baixas. Sim. E vão ocupar o nosso espaço. E porque em princípio, agora o que vamos ter é o preço internacional desses bens. No caso em que as empresas americanas efetivamente são dominantes, e estamos a falar mais dos serviços do que outra coisa, em que as empresas americanas de facto vão ganhar mais aí nesta primeira fase, mas não estou a ver, quer dizer, ele irá, quer dizer, haverá sempre alguma redução de déficit, mas o déficit já é tão pequeno, quer dizer, qual é que é a diferença entre blocos entre ter um déficit de 2% e 0%? Ninguém sente, quer dizer, é irrelevante. Eu sei que depois as pessoas mas podem a teoria fazer depois aqui isto destrói pós-trabalho, não sei o quê. Pois está bem, mas ele, enfim, o emprego continua a crescer e não é um problema. Não é esse um problema, portanto aqui. E repare, e aqueles que ele quer substituir, ele não vai conseguir substituir sob pena de fazer da América um país mais pobre, porque ele não vai reconstituir as indústrias dos anos 70, 80 e 90 no Rust Belt, que é onde as pessoas votam nele achando que vão voltar à vida que tinham há 30 anos. O aço não tem nada faz a ver. sentido naquela região. Não faz sentido. E ele pode dizer isso, mas não é o que ele vai mandar fazer. Nem aceitar fazer, porque o homem não é... Ele manipula, mas não é parvo. Portanto, aí, parvos são os europeus, que continuam a gastar fortunas sem qualquer retorno. Quer dizer, os chineses são pragmáticos, os americanos são pragmáticos, os russos são pragmáticos, até excessivamente pragmáticos, tal como os chineses. E os europeus atiram dinheiro para a África a rodos, ou para a Palestina, e do momento em que sai o cheque acabou o controle. Portanto, e o que é interessante é que não são as regiões mais poderosas que fazem isso. É o player cada vez mais secundário que faz isso. Portanto, a Europa também aí tem que perceber que este mundo de castelo de fadas, em que a burocracia de Bruxelas vive e os políticos, quando para lá vão, se deixam viver, e também e para o qual também contribui ser um continente envelhecido, portanto, onde as pessoas estão muito arraigadas ao que o mundo era há não sei quantos anos atrás e não há aquilo que o mundo é agora e vai ser a seguir, que já todos os outros viram menos nós. Quer dizer, se não mudarmos também aí, a decadência europeia pode acelerar. E mais, e podemos ter movimentos no sentido de alguma desagregação que não estamos imunes a essa possibilidade. A nossa matriz humanista pode ser a nossa perdição. Está-se a ver nos ingleses. A nossa perdição, precisamente porquê? Porque estamos a perder pragmatismo. Está-se a ver nos ingleses hoje. E estamos a dar voz em nome dos direitos humanos, em nome, portanto, dos nossos princípios civilizacionais, estamos a interferir pouco na política global, mas a contribuir muito para a despesa do mundo global. Eu dou um exemplo. Isto é um exemplo corriqueiro, não tem a grande eloquência e a grandeza das questões que estamos a tratar. Mas ontem, 180 indivíduos em Inglaterra fizeram um abaixo-assinado contra a direção da Associação Nacional de Estudantes Britânicos. Porquê? Porque acham que eles não são suficientemente veementes na condenação do que está a passar em Gaza. Sendo que a Associação Nacional tem um posicionamento anti-Israel desde o primeiro momento. O que eles acham é que isto não é suficiente. E depois vamos ver quem é que são esse poder de influência que já tem o Sr. Starmer e os seus amigos todos, que depois também não fazem nada, porque eles, mas já todos a dizer sim, temos que prestar atenção. É praticamente tudo gente muçulmana, do Paquistão e de outros países, originalmente. Portanto, o que nós estamos a ver é o bullying contra pessoas que já são de esquerda. Sim. Por pessoas que ainda são mais à esquerda e que ainda querem uma posição mais diversa daquilo. Querem impor um modelo.
Não, mas o que é facto é que, e se a Europa nada fizer também sobre isso, para além das outras questões todas, então nós vamos ter cada vez menos capacidade de negociar, seja o que for. Filipe Pinto, o Presidente da República enviou o diploma da imigração para o Tribunal Constitucional e até diz que não leu a lei de cidadania. Não é propriamente uma novidade, porque Marcelo tinha dúvidas sobre uma série de normas da própria lei, mas isto muda o jogo. Quando um Presidente que é catedrático em Direito Constitucional diz que tem dúvidas, é evidente que tem de mandar para o Tribunal Constitucional. O problema é outro. Prende-se com duas questões. Primeira questão é que, verdadeiramente, a imagem do Presidente da República tem vindo a dilapidar-se ao longo do mandato. Temos tido muitas eleições antecipadas, temos percebido que a instituição Presidente da República não tem sido um motivo de concórdia, de união, de congraçamento dos portugueses, tem sido motivo de dispersão, de divisão, e esse elemento implica que a sua popularidade tenha vindo a descer. E Marcelo Rebelo de Sousa convive muito mal com esta queda de popularidade, porque nós percebemos que ele queria ficar conhecido como o presidente dos afetos. Só que, e isto prende-se com o que acabámos de dizer há pouco, é preciso saber conjugar a dimensão humanista com a dimensão pragmática. E Marcelo também não consegue. Não é apenas a União Europeia, ele também não consegue. Segundo, qual é o outro problema que isto tem? Em termos reais, a sociedade portuguesa está dividida. Está dividida, a maioria votou à direita, a maioria quer regular a questão da imigração, quer regular a questão da nacionalidade, percebe claramente que Portugal está a enfrentar problemas que põem em causa, inclusive, a sua identidade, e depois temos aquilo que se chama uma esquerda radical e uma extrema esquerda, que tem uma postura de entender que verdadeiramente é dona do monopólio da verdade, que tem aquilo que se pode chamar uma autoridade moral, que lhe permite, portanto, dizer qual é o modelo de sociedade em que os portugueses devem viver. E isto depois, e com a forma como se devem relacionar com o mundo. E esta questão, depois, há aqui uma decalagem, um desfazamento entre quem? Entre a vontade dos eleitores e aquela que é a opinião publicada neste país e que depois acaba por ter reflexos na opinião pública. Se me perguntar se Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, deveria mandar para o Tribunal Constitucional, eu penso que sim. Mas deveria mandar precisamente sem todos aqueles argumentos que ele já aduziu ao processo e que resultam claramente da influência de que ele está a ser vítima por parte da opinião publicada. Desculpa. Dito de uma forma mais simples, Marcelo Rebelo de Sousa está neste momento a pretender agradar a gregos e a troianos. E não é possível. Não é possível. E como não é possível, o que é que acontece? Ele deveria mandar e dizer muito simples. Enquanto Presidente, tenho dúvidas com a constitucionalidade de alguns elementos. E parar por aí a sua... sem aquele guião todo que mandou para o todo aquele guião, porque aquele guião também ele é passível de condicionar a decisão do Tribunal Constitucional. Eu penso que o Tribunal Constitucional pode encontrar ali naquele documento algumas marcas de inconstitucionalidade, e nada pode ser promulgado sendo inconstitucional, que seja necessário alterar, e por isso mesmo eu percebo que mande. Agora, já se mandou como quer recomendar que se encontrem inconstitucionalidades. Esse é um dado completamente diferente. É o Presidente deve ter a função moderadora. Não há poder moderador na Constituição Portuguesa, mas há a função moderadora. Ele deve ter a função moderadora, e isto não é ter a função moderadora, isto é deixar de ser árbitro para ser jogador. E isto é qualquer coisa perigosa. É qualquer coisa muito perigosa. Porquê? Porque mostra que o Presidente toma partido. Sim. E toma partido em função de quem? Em função da opinião publicada, que condiciona muito aquela que é a vontade coletiva dos portugueses. Filipe Pinto, e agora olhando para o problema em si, porque é que se separa a lei da nacionalidade da lei de imigração? Porque não está tudo muito bem pensado ainda.
mostra a União Europeia tem um problema, está a trabalhar com os refugiados e com os imigrantes no mesmo documento. Sim. E eu disse que deveria separá-los, porque são realidades diferentes, uns têm um estatuto que os protege, desde a Convenção de Genebra, outros não têm. Aqui eu acho bem separar as duas questões. Porquê? Porque ainda não há o aprofundamento nítido de uma e de outra. Agora, elas estão ligadas. Quer dizer o quê? O que se coloca primeiro que tudo é: o que é que deveria ser primeiro objeto de análise? A questão da imigração ou a questão da nacionalidade? Sim. É que, se nós definirmos primeiro o problema da imigração, esse problema depois vai condicionar o reconhecimento ou não da nacionalidade. Eu penso que nós dizemos que o direito se aplica não a situações concretas, mas no abstrato. E eu penso que primeiro devíamos ter trabalhado a questão da nacionalidade. Quem é que queremos que seja português? Quem é que merece ser português? Porque eu, o Camilo, o António sermos portugueses, dá-nos direitos e dá-nos dever. É preciso sabermos merecer ser portugueses. Não é apenas o termos nascido que nos dá a identidade com a nação portuguesa, com o sentimento coletivo. Então, eu penso que primeiro deveríamos ter resolvido a questão da nacionalidade. E agora, por aquilo que foi aduzido pelo Presidente da República e porque se conhece da lei, a probabilidade do Tribunal Constitucional declarar inconstitucional é elevada ou baixa? É elevada, vão aparecer elementos quase de certeza, precisamente porque não fizemos a primeira parte. Se primeiro estudássemos a questão da nacionalidade, ficava muito claro como é que nós nos íamos relacionar com os imigrantes e os filhos dos imigrantes. Se iríamos promover o ius solis ou o ius sanguinis. E a partir daí seria mais fácil. Não, agora a lei da nacionalidade vai ser um remendo. E porquê é que vai ser um remendo? Precisamente porque primeiro falámos da questão da imigração. A nacionalidade e a imigração estão relacionadas, mas a meu ver, primeiro que tudo, deveríamos ter analisado a questão da nacionalidade. Quem é português, quem merece ser português. E a seguir a questão da imigração. Vamos ser claros, eu não sou anti-imigração, mas há duas visões nisto, a visão otimista e a visão pessimista da imigração. Eu prefiro a visão realista. E a visão realista aponta para quê? Nós precisamos de imigrantes, nós somos uma sociedade que grisalha, estamos a envelhecer, precisamos de imigrantes, mas não precisamos de qualquer tipo de imigrantes. Nós precisamos de imigrantes, mas não precisamos de imigrantes para setores em que eles não nos fazem falta. Nós não precisamos de imigrantes que verdadeiramente não estão disponíveis para aceitar a nossa cultura. Nós não os queremos assimilar. Queremos integrá-los e, para os integrar, temos de ter condições. E temos de perceber se é uma imigração de torna-viagem, se é uma imigração que depois se vai sedentarizar aqui e os filhos vão ser portugueses de segunda geração. E há uma diferença muito grande entre assimilar e integrar, sem dúvida. Exatamente. António, o que é que achaste tu em vida? Eu estou muito de acordo com o que disse o Zé Filipe. Aliás, eu acho que... E acho que uma boa lei da nacionalidade, havia muito pensamento por trás, não precisava de anos, portanto, em poucos meses ou semanas poderia cá estar, e depois avançar-se-ia neste sentido. Eu acho que o Presidente claramente que sabe que, ao ter dirigido desta maneira a análise do Tribunal Constitucional e sabendo da orientação política de muitas pessoas no Tribunal Constitucional, ele atribui certamente, assim como eu atribuo, uma probabilidade elevadíssima de chumbo. Mas há ali coisas que me preocupam, para além de todo o problema de que é preciso regular, pôr ordem na casa, tentar ter uma sociedade harmoniosa, diversa, mas harmoniosa, e não uma sociedade em turbulência permanente. Quer para quem vem, quer para quem já cá estava. Que é, por exemplo, a ideia que já ouvi em alguns juristas de que ter um regime especial para certas categorias de imigrantes viola o princípio da igualdade e, portanto, nós não podemos ter. Ora, então, seremos dos pouquíssimos países no mundo desenvolvido que vai ser assim. Porque todos os países têm programas para pessoas de elevada capacidade, seja de empreender, seja de fazer ciência, seja de tratar as pessoas, seja de produzir cultura. E, portanto, se nós, à conta desta empurrão do Sr. Presidente, os senhores juízes conselheiros do Tribunal Constitucional chegarem à conclusão
que nós não podemos ter, como tem o Canadá, que não é um país de direita, como tem a Dinamarca, como tem a Suécia, como tem a Noruega, como tem a Finlândia, como tem a Alemanha, como tem a França, como tem o Reino Unido, como tem os Estados Unidos, um sistema diferente, consoante as qualificações e as capacidades que as pessoas têm e o que acrescentam à sociedade para onde vão, então nós corremos o risco de também aí ficarmos em desvantagem, ao contrário do que é a situação atual, onde de facto existe a capacidade, que com o estado em que está a burocracia depois na prática é muito difícil, mas existe a capacidade de diferenciar para aquelas pessoas que realmente queremos ir buscar, como todos os países fazem. E os países mais insuspeitos, como são os países nórdicos. E, portanto, se para causar problemas ao governo e à direita nesta situação, se estica demais o princípio e se a decisão, criando jurisprudência, vem no sentido de inviabilizar este tipo de diferenciação, nós vamos ter um problema inesperado e adicional. Nós vamos ter... E isto é só um acrescento ao que disse o Zé Luís, que eu não ia repetir porque estou de acordo. Mas isto pode ser mais um problema que se cria, porque nós em Portugal necessitamos de mão de obra pouco especializada, mas também necessitamos de mão de obra muito especializada. Exatamente. É engraçado que a esquerda da pensante, que diz que tem o monopólio da decência, estão sempre a usar. As pessoas mais indecentes estão sempre com decência na boca. Estão sempre muito desejosos de ter os indiferenciados, mesmo que depois eles morem 20 num quarto, e não quer ter os mais especializados, a não ser que sejam amigos. Não quer que tenham os mais especializados, os mais capacitados, que são essenciais para a economia portuguesa. Reparem, as nossas grandes gestas fizeram-se com trabalho imigrante. Sim. O Infante e a Corte avançou para as descobertas com muito trabalho imigrante, mas eram imigrantes altamente qualificados que eram pescados à linha pela inteligência portuguesa na altura, que parecia ser diferenciadamente superior àquela que coletivamente hoje exibimos. A esquerda está interessada, António, em transformar Portugal numa república do Praquistão. E esta República do Praquistão significou que entra toda a gente, Praquistão, 50 numa casa, 60 noutra. O importante é nós termos mão de obra para dizer que defendemos os interesses. Votam em nós estamos no Estado e vivemos do imposto dos outros. Não é isso. É o desejo. Em termos reais, a França tem uma política de assimilação. Não é isso que nós pretendemos. Claro. Nós não queremos... Não é a tradição portuguesa assimilar. Nós não queremos... Nós queremos a integração. E a integração significa o quê? É o respeito pela cultura de quem chega, desde que ela seja compatível com a nossa cultura. Exato. E depois perceber claramente se é uma imigração de torna-viagem, se é uma imigração para ficar cá fixa. Porque se for para ficar cá fixa, nós temos de perceber uma coisa muito simples. Temos de aprender a conviver com os trópicos em casa, que nós ainda não aprendemos. E a esquerda tem muita responsabilidade. Filipe Pinto, muito rapidamente, temos ainda que ver a nomeação para o Banco de Portugal. O que é isto de presidencialismo do Primeiro-Ministro? Essa é uma questão muito interessante, começou a ser trabalhada com o professor Adriano Moreira, depois eu continuei e tem a ver com o caso português. Há 3 sistemas de governo estudados. Sim. O presidencialismo, o semipresidencialismo e o parlamentarismo. E há um modelo novo, é o presidencialismo do Primeiro-Ministro. Como é que há presidencialismo do Primeiro-Ministro? Repare uma coisa, o Presidente tem direito de veto. Sim. E tem direito de veto político e de veto constitucional, que foi o que ele acabou de fazer agora. O veto político não quer dizer que o Presidente veja inconstitucionalidade. Não concorda. E como não concorda, não promulga. Ora, o que é que acontece? Se o Governo mandar um decreto para o Presidente e o Presidente não concordar e exercer o veto político, o Governo é obrigado a pôr o decreto na gaveta. Não há remédio. Acabou. Mas se o Governo tiver maioria absoluta na Assembleia ou contar com esse apoio maioritário na Assembleia, o que é que acontece? Pode passar o decreto para a Assembleia dá-lhe a fórmula de lei, a lei ir igualzinha para o Presidente, o Presidente, mantendo a mesma regra, vai dizer, se não concordava com o decreto, não concordo com a lei, vai devolver,
Mas se for confirmado pela maioria absoluta dos deputados em exercício de funções ou por 2/3, o Presidente é obrigado a promulgar. Pois. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Que, em termos reais, isto é um presidencialismo do Primeiro-Ministro. Mas não tem sido feito, curiosamente. Não tem sido feito porquê? Precisamente porque é difícil encontrar os 2/3. E a maioria absoluta, quando é que utilizamos maioria absoluta ou quando é que utilizamos os 2/3? Ou seja, é que se os 2/3 é maior do que a maioria absoluta, temos de usar os 2/3. Sim. E é por isso que não tem sido utilizada. Mas esta também é uma alternativa para quê? Em termos reais, para o Governo, se tiver uma maioria absoluta, poder fazer mais reformas. E porque é que pode fazer mais reformas? Precisamente porque pode, não é deitar abaixo, não é obstaculizar a figura do Presidente da República, mas pode contorná-la. E porque é que a pode contornar? Precisamente porque tem o respaldo da Assembleia. Sim. Eu penso que isto chama-se presidencialismo do Primeiro-Ministro. E esse presidencialismo do Primeiro-Ministro, nós percebemos que quando Cavaco Silva teve, hoje não está cá o Luís, que fez parte desses governos, mas quando Cavaco Silva teve a maioria absoluta, nós percebemos como é que ele conseguiu contornar, em grande parte, a ação presidencial. Era os alicerces de um presidencialismo do Primeiro-Ministro. E o presidencialismo do Primeiro-Ministro, em tempos de crise, em tempos que é preciso fazer grandes reformas, acaba por ser útil. António, não te surpreendeu a nomeação para o Banco de Portugal? E já agora, Álvaro Santos Pereira pode fazer um bom lugar? Bem, não me surpreendeu porque tinha algum inside information, não das pessoas, quer dizer, sabia que o Álvaro Santos Pereira estaria sempre em cima da mesa aqui. E havia rumores de que algumas pessoas, todas estrangeiradas, ou seja, tudo portugueses que trabalham fora, não estariam com vontade de vir para o Banco de Portugal. Eu acho que ele tem condições de independência, tem condições de capacidade técnica. Há um tema onde eu, enfim, que contactei com ele indiretamente e diretamente quando foi ministro, porque eu na altura exercia funções públicas numa instituição, enfim, do Estado, durante algum tempo, menos que ele, mas coincidente, e o dele também não foi grande. É uma pessoa que espero que tenha ganho capacidade de conhecimento de como é que funcionam as organizações públicas em Portugal. Porque o Banco de Portugal é uma organização de pessoas muito qualificadas, é uma organização que tem grandes capacidades, mas é uma organização que internamente é extraordinariamente política. Pois é. E a única dúvida que eu tenho é se o Álvaro, se for o Álvaro bonacheirão e são todos meus amigos e vai correr tudo bem, ele vai ser cilindrado. E será uma rainha de Inglaterra no Banco de Portugal. Se ele, entretanto, e eu julgo que sim, porque está, enfim, se passaram muitos anos, tem outra exposição, ele tem que perder algum tempo a perceber a instituição, porque é uma instituição onde as pessoas têm ambições pessoais, têm ambições técnicas, mas há muita gente com ambição política. Não estou a dizer necessariamente partidária, e alguns partidária. Como aliás se tem visto ao longo da história, isto não é de agora, isto é de sempre. E sendo, portanto, uma organização de pessoas muito, enfim, muito capazes, eu acho que o Álvaro tem que ganhar espaço dentro da instituição e isso só o tempo dirá. Eu espero que ele tenha sorte e capacidade para o fazer. Nas outras áreas que são mais criticadas, acho que são criticadas por pessoas que não têm ideia do que é que são as competências do Banco de Portugal hoje ou do que é que uma pessoa com doutoramento em economia e com a exposição internacional que o Álvaro tem e com o trabalho que ele já fez é capaz de fazer. E achas que o cessante está mais interessado em ser candidato presidencial ou o futuro líder do Partido Socialista? Não faço ideia, eu sei que ele está interessado em ter cargos importantes na política, agora qual deles, só ele é que sabe. Filipe Pinto, surpreendeu a escolha para Portugal? Não escolheu, era por norma, nós fomos falando aqui e trocando mensagens entre nós, era uma escolha óbvia, atendendo a que a lei de sucessão foi de tal maneira minada que verdadeiramente havia pouca capacidade de escolha. Não há um concurso internacional e, em termos reais, Álvaro acaba por ser a escolha lógica.
corroboro, não o conheço tão profundamente como o António, mas corroboro a análise do António no que diz respeito a que aquela aparente coloquialidade que ele demonstrou enquanto ministro, tratem por Álvaro, não pode aplicá-la no Banco de Portugal. Porquê é que não pode aplicar? Porque há lá muitos interesses políticos. E esses interesses há muitos tubarões. Há muitos interesses políticos de alguém que, primeiro que tudo, não lhe reconhece a autoridade. Pois. Que considera que na área que está a trabalhar é melhor. E depois tem interesses políticos. E é evidente que o sucesso dele acabaria, na perspectiva dessas personalidades, por ser o seu insucesso. Portanto, o que é que nós percebemos em termos reais? Esta escolha era uma escolha anunciada. Eu penso que o Governo, durante algum tempo, ainda teve indeciso se não reconduzia Mário Centeno, por uma razão simples. Porque não era para evitar que ele tivesse uma carreira política, mas era precisamente pela falta de alternativas. Porquê? Por causa da maneira como foi minado todo o processo de sucessão. E este é um dado muito importante. É claro que esta é mais uma bandeira da esquerda para se vitimizar, para dizer o quê? Não foi reconduzido, a regra é mandar reconduzir Essa regra é mentira. Essa regra não existe. A regra é mentira. Essa regra não existe. Desde que entramos na União Europeia, em 6, só 2 é que foram reconduzidos. Mas isso não tem problema nenhum, porque esses 2 passam a ser a regra para a esquerda. E como passam a ser a regra para a esquerda, as coisas funcionam assim. Agora, eu desejo que ele encontre o ponto de equilíbrio dele, comum da sua ideia, António. Ele tenta estudar muito bem a instituição. E uma coisa importante que a direita deste país ainda não entendeu. Não vale a pena. Uma coisa é o tratar as pessoas com respeito, com a dignidade. Outra coisa é tentar convencê-los e fazer deles nossos amigos. Há uma coisa que é muito, para mim foi muito notório. Eu votei na primeira vez nele, no Presidente Marcelo, é que ele tomou a direita como terra conquistada. Sim, sim. E, portanto, governou sempre para aqueles que ele achava que poderiam deixar de gostar dele. Pois é. E pronto, isso é uma tendência muito grande da nossa direita. Eu penso que ele governou, essencialmente, deu a direita, estou de acordo com o António, como um campo conquistado e tentou conquistar a esquerda. Esqueci de que a esquerda não é possível de conquistar. Porquê? Precisamente porque cada vez que ele toma medida a favor dela, o que é que a esquerda diz? Lembra a origem dele. Bom, antes de irmos embora, eu vou dar a minha opinião sobre o Álvaro Santos Pereira. Eu acho que ele vai acabar a fazer um bom trabalho, por uma razão muito simples. Eu tive muitas conversas com ele nos últimos anos e houve uma coisa que o Álvaro Santos Pereira mostrou que tem muito bem alinhado, que é o papel que a regulação e supervisão têm de ter. E quando tiver que ser duro, tem que ser duro. E este aspecto é aquilo que me faz pensar que ele pode fazer um bom trabalho. Mas como diziam aqui os meus 2 convidados, a parte de ganhar peso na instituição e ter o peso político que ele não tem é muito importante. E isso aí é que se vai jogar, em minha opinião, aquilo que é o futuro do próximo governador. Estamos todos de acordo. É verdade, estamos todos de acordo. Temos... Oxalá ele tenha sucesso. Exatamente, até é muito importante para o próprio Banco de Portugal, foi muito politizado nos últimos anos. Chegamos ao final do Think Tank desta semana. Como sabe, tivemos só 2 dos convidados, porque o Luís Miramaral está de férias, merecidas aliás. Nós voltaremos nas próximas semanas, provavelmente à distância, porque temos o estúdio fechado durante 3 semanas e as pessoas vão de férias também. E antes de irmos embora, quero recordar que o canal e estes programas só são possíveis graças às parcerias que nós temos, a saber com a Prozis, com a Blucoral e este programa ainda ter ajuda à produção do Grupo Sendizalidade. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira, mas eu e você temos encontro marcado amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.